E hoje é dia da gente falar sobre as espécies tributárias, sim, para você conhecer um pouquinho mais sobre impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. É o Tributário na Lata começando para você. Para falar a respeito das espécies tributárias, a primeira coisa que você deve se recordar é a diferença entre tributo e espécies tributárias. Tributo corresponde a um conceito, a um gênero fixado pelo Código Tributário Nacional lá no seu artigo 3º. Do conceito de tributo, a gente pode, então, daí extrair 1, 2, 3, 4, são 5 espécies tributárias, que atualmente são identificadas através dos impostos, das taxas, das contribuições de melhoria, dos empréstimos compulsórios e das contribuições especiais. A primeira pergunta que todo mundo faz nesse sentido é: professor, como é que eu faço para identificar e discriminar cada uma das espécies tributárias? Para isso, você deve lembrar que existe um outro dispositivo no Código Tributário Nacional, o artigo 4º, que vai informar para a gente qual é a característica ou quais são as características que você precisa notar para que, a partir dali, seja possível identificar a natureza jurídica do tributo. Quando eu falo em identificar a natureza jurídica do tributo, em outras palavras, é justamente fazer com que você tenha condições de discriminar as espécies tributárias. Pronto, você já sabe que são 5 as espécies tributárias. Atualmente, aliás, já faz um bom número de anos que o Supremo Tribunal Federal reconhece as espécies em número de 5. Agora, para você olhar o artigo 4º do Código Tributário Nacional, você vai perceber que ele traz uma primeira informação relacionada a apenas as 3 primeiras espécies tributárias, ou seja, aos impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Isso porque, quando surgiu o Código Tributário Nacional, apenas essas 3 primeiras espécies eram reconhecidas verdadeiramente como tributos. Naturalmente, hoje nós temos os empréstimos compulsórios também caracterizados como tributos e inclusive as contribuições especiais. Mas as informações que eu quero trazer aqui para você são informações que farão com que você identifique qualquer uma das espécies tributárias, de impostos até contribuições especiais. Então fique esperto nessas dicas que eu vou dar a partir de agora. Primeira grande dica aparecendo aqui para você. Para identificar um tributo, a primeira coisa que você tem que notar é a respeito do seu fato gerador. Você tem que fazer uma pergunta, e a pergunta é essa daqui. Pergunta: o fato gerador é vinculado ou não é vinculado? Porque se o fato gerador for vinculado, ele estará naturalmente vinculado ou a um serviço público ou uma obra pública, ou seja, será ou uma taxa, se vinculado, ou uma contribuição de melhoria, se vinculado. Mas taxa vinculado a quê? A serviço, e contribuição de melhoria vinculado à obra pública. E existem tributos cujo fato gerador não é vinculado. Quais são eles? Não vinculado, fato gerador não vinculado. Você só pode pensar em impostos, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Superada essa primeira questão, perceba que você já conseguiu discriminar e separar taxas e contribuições de melhoria, e no outro time nós temos os empréstimos compulsórios, as contribuições especiais e os impostos. Bom, a gente precisa agora discriminar essas 3 espécies que restam. Como que você faz isso? Tem que partir para uma segunda pergunta. Observe aqui. Olha essa segunda pergunta que está aparecendo para você. Nessa segunda pergunta, você questiona sobre o destino da arrecadação desses tributos. Será que a arrecadação desses tributos tem destinação específica ou não tem destinação específica? A resposta é um sim ou a resposta é um não. Se a arrecadação não pode ter destinação específica, então você está diante de um imposto. Por outro lado, se a arrecadação tem que ter destinação específica, só pode ser um empréstimo compulsório ou uma contribuição especial. De modo que você está percebendo que agora, depois dessa segunda pergunta, a gente conseguiu separar os impostos, mas ainda encontram-se juntos os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Como é que eu faço para reconhecer e diferenciar um empréstimo compulsório de uma contribuição especial? Para isso, você parte para essa terceira pergunta aqui. Porque nessa terceira pergunta, você vai encontrar a resposta sobre empréstimo compulsório ou contribuição especial.
Na terceira pergunta, como você já leu, você questiona: existe promessa de restituição desse tributo? Sim ou não? Se a resposta for positiva, existe promessa de restituição? Obviamente, só pode ser um empréstimo compulsório. Se a resposta for um não, um redondo não, você só pode estar diante de uma contribuição especial. E assim, utilizando essas 3 perguntas que mais uma vez aparecem aqui para você nessa sequência, tá vendo? Pergunta 1, pergunta 2 e pergunta 3. Quando você faz essas perguntas respondendo, primeiro, faturador vinculado ou não vinculado? Segundo, a arrecadação tem que ter destinação específica ou não tem que ter destinação específica? E terceiro, existe ou não promessa de restituição? Quando você faz as perguntas nessa ordem e encontrando exatamente os tributos de acordo com a resposta, você nunca mais erra uma espécie tributária na sua vida. Por isso, então, o Tributário na Lata foi dedicado a você que precisa saber tudo a respeito de tributo, acima de tudo, sobre as espécies tributárias. Continua curtindo o canal, faça a sua inscrição, não deixe de mandar os seus comentários e suas sugestões, porque eu quero que o próximo Tributário na Lata seja justamente para responder a sua dúvida. A gente se vê, até a próxima!